Bom dia! Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre ciências. Isso mesmo, nós aprendemos muito sobre o vírus, não é verdade? Agora vamos aprender sobre as vacinas. O material que vamos utilizar está na página 7 e 8 da apostila complementar. Esse é um momento para festejarmos, mas não é bem assim que as coisas estão acontecendo, não é verdade? Vamos descobrir um pouquinho do passado das vacinas, a história de onde ela começou e vamos desvendar de onde está vindo tanta fake news. E o que será isso? O que ainda está fazendo aqui, Paul? Você não ia se vacinar? Eu ia, mas fiquei com muito medo, Lester. Medo de quê? Da agulha? Não, eu vi na internet que vacinas podem fazer muito mal. Você sabia disso, Lester? Oh, meu Deus, Paul. Você tem que parar de acreditar nessas fake news que você recebe no grupo dos pinguins. Eu tenho certeza que o Narigudo vai explicar isso direito. Joga pra TV. Vacinas podem causar autismo? Você está correndo um risco enorme ao vacinar o seu filho? Bem, pelo menos é isso que diz a publicação de 1998 feita pelo médico Andrew Wakefield, na conceituada revista Lancet. Mas será que isso é verdade? Teria ele provas concretas para suportar a sua afirmação? Vamos descobrir isso juntos no novo Nostalgia Ciência. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e está começando mais um Nostalgia Ciência, o quadro que mostra que a ciência pode sim ser um ótimo entretenimento. Já fomos para o espaço à procura de buracos negros, visitamos a era dos dinossauros para ver como eles foram extintos, mas hoje vamos falar de algo muito mais presente em nossas vidas, as vacinas. O ato de tomar uma injeção não é nada legal, né? Não conheço ninguém que goste, porém, praticamente todo mundo já passou por isso. Mas será que precisamos passar mesmo por isso? Eu ouvi por aí, não sei, que as vacinas têm efeitos colaterais ainda desconhecidos, de que as doenças evitáveis por vacinas já estão quase todas erradicadas. E além disso, tem mercúrio nas vacinas e elas podem causar autismo. Calma, jovem, muita calma. A primeira coisa que precisamos fazer aqui é entender como um vírus funciona. Ouvimos falar dele o tempo inteiro, mas o que é um vírus? Ah, e antes de eu mostrar pra vocês aqui, eu preciso me precaver, né? Pronto, agora que eu estou devidamente vacinado, conheçam o terrível, monstruoso, impiedoso e minúsculo, o vírus. Mas eu peço que vocês tenham muito cuidado, não cheguem muito perto do vírus, aliás, nem mesmo encostem na tela do computador ou do celular, porque esse vírus aqui é muito perigoso. Afinal, não estamos falando de um vírus comum, mas sim do vírus da varíola. Primeiro vamos entender o seu tamanho. Os vírus são bem pequenininhos, menores do que uma bactéria, só conseguimos ver ele no microscópio. E sendo tão pequeno assim, fica fácil de entrar em nosso corpo. E ele tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, quando abrimos uma ferida, Ou através de contato com os nossos olhos, nariz ou boca. Uma vez em nosso corpinho, esse vírus precisa entrar em uma célula para que ele possa se multiplicar e sobreviver. E ele faz isso se alojando dentro da célula. É como se ele virasse uma chave falsa na fechadura de sua célula. Cada tipo de vírus tem tipos preferidos de células, por isso cada uma causa uma doença diferente, como sarampo, a gripe, cachumba ou varíola. Esse pequeno vírus de varíola aqui do meu lado matou milhões de pessoas na história do mundo. E o modo com que ele agia era uma coisa digna dos melhores filmes de terror. A pessoa infectada por esse vírus começava a apresentar sintomas parecidos com uma gripe muito forte, como febre e dores no corpo. Mas no caso do vírus da varíola, isso era só o começo, porque depois de alguns dias ele começava a atacar outras partes do corpo, como o sistema digestivo, provocando enjoo e vômitos. Mas os sinais mais conhecidos da varíola acontecia quando o vírus começava a atacar as células da pele, fazendo bolhas aparecerem na pessoa. Primeiro elas começavam na boca, mas depois se expandiam para o corpo inteiro e quando estouravam, se tornavam feridas. As pessoas que pegavam varíola e sobreviviam, muitas vezes ficavam meio desfiguradas, sabe? Com a pele destruída e cheia de marcas. Só que isso, claro, pensando apenas naqueles que sobreviviam, que eram muito poucos, porque a doença fez mais vítimas do que muita gente imagina. No século XX, esse vírus matou de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo. Isso só no século XX, Existem estudos que apontam que os primeiros casos registrados da doença podem ter surgido no século XVI. Então esse inimigo ameaçou
a humanidade durante séculos, até finalmente começar a ser combatido pela ciência. E acreditem se quiser, tudo começou com um cientista que estava perto de uma vaca. No final do século XVIII, várias pessoas falavam que quem trabalhava com gado não contraía varíola. E um médico inglês chamado Edward Jenner arregaçou as mangas e decidiu decifrar esse mistério. Observando um grupo de mulheres que trabalhavam ordenhando leite, ele percebeu que elas realmente não pegavam a mesma varíola que matava outras pessoas, e sim uma versão mais leve da doença. Elas tinham só algumas bolhas nas mãos e mais nada. Edward Jenner também descobriu que as vacas tinham essa mesma versão mais light, da varíola. Jenner percebeu que era nessa coincidência que estava a explicação da varíola não se desenvolver de forma tão agressiva naquelas mulheres. E aí, como bom cientista, decidiu que era hora de provar a sua teoria. A primeira coisa que ele fez foi colher amostras das bolhas da mão de uma das mulheres e contaminar um garoto saudável com isso. O menino teve um pouco de febre, uma outra bolha, mas logo depois melhorou. Depois de algumas semanas, ele expôs esse menino à varíola de verdade, aquela que matava todo mundo. E o garoto não pegou a doença. Jenner repetiu o experimento em outros garotos, até mesmo no seu próprio filho, e concluiu que realmente quem era exposto a uma versão mais leve da varíola podia desenvolver imunidade à doença. Essa versão leve da doença era a varíola bovina, que tinha o nome científico de Variolae vatinae, porque vatinae é a palavra latina para vaca. Então, o processo de se imunizar a partir da varíola bovina, anos depois passou a ser chamado de vacina. Hoje nós temos vacinas contra diversas doenças, e elas não são todas feitas a partir da varíola bovina, não. Eu estou falando de vacinas contra pólio, meningite, hepatite, sarampo, catapora. Essas vacinas são feitas de vírus enfraquecido, de micróbios mortos e às vezes também de pedacinho desses micro-organismos. Então imagine que para algumas vacinas, só um pedacinho do vírus já serve para ativar os seus anticorpos. E eles não ficam satisfeitos só em combater esse vírus, não. Eles ainda aproveitam para estudar como foi feita essa defesa, criando uma memória imunológica que irá proteger você no futuro. Este é o corpo de uma pessoa que nunca foi vacinada. Ele está exposto a vários tipos de doenças que ele não conhece, como por exemplo o sarampo. Se o vírus que causa o sarampo entrar nesse corpo, ele vai se multiplicar e ficar ainda mais forte. Quando o seu corpo perceber o invasor, pode ser tarde demais e você já estará dodói. E é aí que entra a vacina, que funciona como uma espécie de professora, ensinando o seu sistema imunológico sobre aquele vírus para que ele aprenda a se defender sozinho. No exemplo da vacina de sarampo, os médicos colocaram de forma controlada uma versão enfraquecida do vírus do sarampo, que serve para ativar o seu sistema imunológico. Nesse processo, o nosso corpo não só enfrenta a ameaça, como aprende a forma com que ela funciona, criando barreiras contra novos ataques. Por isso, quando o vírus do sarampo entrar novamente no seu corpo, seu organismo vai se lembrar dele e destruí-lo antes que você fique doente. E isso, claro, não rola só com o sarampo. Nosso corpo possui uma memória imunológica e lembra de muitos vírus e bactérias que passaram por ele. Mas isso não vale para todas as doenças. Em alguns casos, como o tétano, a vacina literalmente perde a validade depois de alguns anos. Então é preciso uma nova dose, mas basta uma picadinha no seu braço e pronto, seu corpo já lembrou tudo sobre a doença de novo. Mas Castanhari, e a gripe? Todo ano eu preciso tomar a injeção. Por quê? Você já deve ter percebido que todo ano tem vacinação contra a gripe e que mesmo se você for vacinado no ano, você precisa tomar a vacina no ano seguinte. Esse problema não está na memória do corpo, e sim no vírus da gripe, que é altamente mutável, ou seja, sofre mutações com muita facilidade. Quando o seu corpo aprende a lidar com ele, o vírus vai embora, mas volta depois de um tempo com uma cara diferente. E aí o seu corpo precisa de uma nova vacina para aprender a lidar com ele de novo. É claro que algumas vacinas causam efeitos colaterais, mas isso muda de pessoa para pessoa. E esses sintomas são muito mais fracos do que se você pegasse a doença de verdade. Agora escuta só isso. Ao se vacinar, você não está apenas se protegendo da doença, mas ajudando a combatê-la. É simples, quanto mais pessoas estiverem protegidas de um vírus, mais difícil é para ele se espalhar, ao ponto que ele pode eventualmente desaparecer. Graças à vacina descoberta por Edward Jenner e um esforço de vários países, a varíola, que matou milhões de pessoas durante séculos, foi completamente erradicada do planeta no final dos anos 70. A Pro vai dar uma pausa rapidinho no vídeo para a gente assistir um trechinho do vídeo produzido pela Fiocruz, pela Biomanquinhos e o Dr. Akira Roma, que vai explicar para a gente o que aconteceu quando a vacina chegou aqui no Brasil. Rapidinho, já voltamos para continuar esse daqui.
A primeira doença eliminada no Brasil pela vacinação foi a varíola, que é uma doença absolutamente grave, causou grandes epidemias no mundo inteiro e aqui no país também, e só foi erradicada do nosso mapa por causa das campanhas de vacinação. Inclusive, Oswaldo Cruz, em 1904, conseguiu aprovar uma legislação de vacinação obrigatória. Veja bem, as pessoas tinham muito medo de serem vacinadas, né? As pessoas não sabiam o que eram as vacinas e corriam com medo da injeção, de que a injeção pudesse deixá-las seriamente doentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois disso, Oswaldo Cruz foi reconhecido pelo trabalho dele de erradicação da peste, da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, e a população voltou a reconhecer o trabalho de Oswaldo Cruz e foi voluntariamente se vacinar contra a varíola. Hoje, nós temos o surto, a epidemia de sarampo que voltou e encontrou no país pessoas que não estavam vacinadas de sarampo e causou surto lá em Roraima, depois esparramou lá para o Amazonas e lá no Pará também, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, está se esparramando. Existe hoje uma campanha, um esforço muito grande do Ministério da Saúde para vacinar a população contra o sarampo. A poliomielite, sarampo, rubéola, ainda que tenha sido eliminada aqui do país, existem em algumas partes do mundo. Isso quer dizer que a vacina tem uma grande importância na prevenção da nossa saúde e das pessoas que nós amamos. Portanto, quando você se vacina, você previne infecções em você e nas pessoas que estão à sua volta. E não precisamos ter medo de vacinas. Manter-se informado sobre vacinas e vacinações é proteger você e a comunidade que você vive. Até breve e um abraço em todos. Bora voltar ao vídeo da Nostalgia Ciências para continuarmos a aprender sobre as vacinas? Você aí, jovem, faz parte da primeira geração de pessoas em toda a história da humanidade que não precisa se preocupar em morrer por causa da varíola. Ó, a galera do Antigo Egito ficaria com inveja de você. Agora, mas e aquele negócio de que as vacinas causam autismo? Bem, a má notícia é que de uns anos pra cá, muita gente tem olhado as vacinas de uma forma negativa. Na verdade, existem pessoas que são contra as vacinas. Alguns pais afirmam que a vacina tríplice viral, né, que previne de sarampo, cachumba, rubéola, eles dizem que ela pode causar autismo e por isso preferem não vacinar os seus filhos. Será que isso é verdade? Na verdade, esse papo de autismo começou com o médico Andrew Wakefield, né, que publicou um estudo sobre isso no final dos anos 90. Esse estudo, publicado na revista Lancet, descrevia um vínculo casual entre a vacina MMR, né, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba, e o desenvolvimento de comportamentos autistas em algumas crianças. Só que alguns anos depois, descobriram que ele tinha forjado os resultados da pesquisa e o cara até mesmo perdeu a sua licença médica. Ele não é mais médico, ele nem pode mais ser médico. Além disso, descobriram que antes da publicação do seu artigo, em 1998, o pseudomédico tinha feito um pedido de patente para uma vacina contra sarampo. Ou seja, no final das contas, ele só queria acabar com a credibilidade da vacina MMR, dizendo que ela causava autismo para que ele pudesse ficar com essa fatia do mercado para ele. Essa história toda foi esclarecida em 2004, mas reverbera até hoje. A ciência nunca achou nenhuma evidência de que a vacina tríplice estivesse ligada ao autismo. Mesmo porque qualquer estudo básico mostraria que desde que a vacina começou a ser aplicada nos anos 70, os casos de autismo teriam aumentado, certo? Só que isso não aconteceu. Só que mesmo assim, essa história se desdobrou em outro boato sobre as vacinas. Em 2009, na época da pandemia da H1N1, né, surgiu um boato de que a vacina contra a doença poderia causar autismo por causa de um negócio chamado timerosina
mofosal, que é um conservante usado em diversas vacinas e tem entre os seus componentes o mercúrio. Depois disso, toda vez que rola vacinação contra a gripe, essa história volta para as redes sociais, com gente dizendo que o mercúrio da vacina causa autismo. Só que isso, adivinhe só, também é boato. O mercúrio é usado como conservante em vacinas desde os anos 30, e a ciência nunca conseguiu provar nenhum dano que ele tenha causado à saúde das pessoas. Primeiro porque sua concentração nas vacinas é muito pequena, e segundo porque o mercúrio é expelido do corpo muito rápido. O Brasil conseguiu diminuir sua mortalidade infantil, ou seja, diminuir o número de crianças que morrem graças à vacinação. Só que essa luta, galera, tá longe de acabar. Poucos meses atrás tivemos um surto de sarampo na Europa com mais de 41 mil casos. Então assim, bora se vacinar, galera, porque pro vírus pouco importa se você acredita nele ou não. Obrigado a todos que assistiram o Nostalgia Ciência, obrigado pela audiência de vocês. E como eu sempre falo, lembre-se, mantenham-se sempre curiosos. Obrigado. Bem, aprendemos agora a história de como surgiu a vacina e como surgiram também algumas fake news, algumas mentiras sobre a vacina. Agora vamos estudar mais especificamente sobre a vacina do Covid-19, como elas são feitas para que a gente possa entender melhor e também nos aprofundar em como ela age no nosso organismo. Vacina chinesa, vacina de Oxford, por que existem tantas vacinas contra o coronavírus? Elas modificam o seu DNA ou inserem chips no seu corpo? Pessoas que tomaram essas vacinas morreram? Calma, pessoal, porque eu pedi a ajuda do infectologista Gerson Salvador para me ajudar a explicar de uma forma simples se essas vacinas são de fato seguras. Indo direto ao assunto. O famoso coronavírus causa uma doença chamada Covid-19. Quando esse vírus entra em contato com o seu organismo, ele não entra nele só para dar um rolê, não. Ele quer invadir as células do seu corpo para se multiplicar. E quando ele consegue fazer isso, acaba matando essas pobres células. Essa é uma representação de uma célula do seu corpo. Toda célula possui proteínas em sua superfície que agem como um tipo de portão de entrada. O vírus também tem uma proteína conhecida como proteína S, que funciona como uma chave, porque ele encaixa essa proteína para abrir o portão de entrada da sua célula. Aí, uma vez lá dentro, ele consegue se multiplicar e acaba matando a sua célula. Se ele conseguir matar células suficientes, por exemplo, do seu pulmão, você morre. É assim que a Covid-19 mata uma pessoa. Mas como o nosso corpo lida com vírus? Eu já peguei uma gripe e não morri? Horas. Bem, o nosso corpo combate os vírus com os linfócitos, que são tipos de glóbulos brancos. Existem vários tipos de linfócitos, mas os vírus são atacados principalmente por dois deles, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B podem ser chamados de brutamontes, porque eles são tipo aqueles seguranças gigantes que ficam na porta da balada decidindo quem pode e quem não pode entrar. Sempre que um vírus aparece no corpo, esses brutamontes produzem anticorpos, que são moléculas em forma de Y que se ligam ao vírus para que ele não consiga se encaixar no portão da sua célula. Ou seja, por causa dos linfócitos B, o vírus não consegue entrar na célula. É como se ele fosse barrado na porta da balada pelos brutamontes. Mas é claro que sempre tem o vírus mais espertinho, ligeiro, que consegue escapar dos brutamontes e acabam infectando algumas células. Aí entram em cenas os linfócitos T, que a gente pode dizer que são um T de tropa de elite, porque quando esses caras aparecem, a ordem é exterminar. Basicamente, a missão de nossa tropa de elite, que são os linfócitos T, é localizar as células que já foram infectadas pelo vírus e literalmente destruir essas células com o vírus junto. Isso mesmo, os caras vão lá e matam a célula. Porque você deve se lembrar que a tropa de elite pega um, pega geral. Então não esqueça, B são os linfócitos B, que são os brutamontes que produzem as proteínas em forma de Y para o vírus não entrar na sua célula. E os linfócitos T, a tropa de elite, eles executam a resposta celular, ou seja, destrói as células já contaminadas pelo vírus. Esses dois mecanismos de defesa valem contra todos os vírus.
Quando você pega uma gripe, seu organismo aciona um alerta vermelho e batalhões de linfócitos B vão produzindo anticorpos, enquanto os linfócitos T, a nossa tropa de elite, vão atrás das células infectadas pelo vírus. Mas então por que o corpo não manda os brutamontes e a tropa de elite fazerem isso com o coronavírus e dar um pau nesse bicho, hein? Esse é o X da questão. O seu corpo tem um negócio chamado memória imunológica, que é uma espécie de catálogo de todos os vírus e bactérias que ele conhece. Então, quando uma ameaça que o seu corpo já conhece entra no organismo, o seu sistema imunológico já sabe exatamente como resolver a situação. Ele já conhece aquelas ameaças. Quem é esse Pokémon? O grande problema acontece quando o seu sistema imunológico não conhece o invasor, porque ele tenta enfrentá-lo, mas não sabe fazer isso direito. Às vezes, como no caso do coronavírus, essa situação pode até mesmo prejudicar mais o próprio organismo que o vírus em si. Existem muitos vírus que o nosso corpo simplesmente não faz ideia de como combater. E é justamente aí que entram as vacinas. Uma vacina joga para dentro do nosso organismo algumas coisas que se parecem com o vírus, para que ele aprenda a lidar com esse inimigo. A Coronavac, ou vacina do Butantan, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, contém o próprio vírus da Covid, o famoso SARS-CoV-2. Porém, ele foi inativado, ou seja, morto em laboratório por calor e produtos químicos. Por isso, ele não consegue invadir e matar a sua célula. Só que o seu organismo não quer saber se o vírus está vivo ou não, ou se ele é inofensivo ou não. Ele sabe que aquele corpo estranho é uma ameaça, por isso ativa os brutamontes e a tropa de elite, que aproveitam a oportunidade para conhecer o novo vírus, aprendendo assim como lidar com ele. Já a vacina que foi desenvolvida pela empresa AstraZeneca e pelo pessoal de Oxford, que aqui no Brasil é a vacina do Fiocruz, usa outra estratégia para lidar com o coronavírus. Essa vacina tem um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus comum que causa doenças como resfriado ou conjuntivite e que o seu corpo já sabe como combater. Só que esse adenovírus é modificado em laboratório e recebe um pedacinho do material genético do coronavírus. Justamente aquele pedaço que produz a proteína S, a chave que o vírus usa para entrar nas células do nosso corpo. Esse material genético é insuficiente para causar a doença, mas faz o seu corpo descobrir como enfrentar o coronavírus da mesma forma, acionando os brutamontes e a tropa de elite. Quem também usa um adenovírus é a vacina russa Sputnik V. Ou melhor dizendo, ela usa 2 adenovírus. Em teoria, isso pode reduzir o risco de uma eventual resistência do organismo contra um dos adenovírus, atrapalhando a resposta imunológica. Por fim, temos as vacinas da Pfizer e da Moderna, que utilizam outro método para lidar com o vírus. O coronavírus tem esse nome porque ele tem um tipo de coroa, e dentro dele existe o seu material genético. Esse material genético se chama RNA. A vacina é feita pegando esse RNA, que é uma espécie de receita para produzir aquela proteína S, que é a chave para entrar na sua célula. Esse RNA é colocado dentro de uma bolha de gordura, que funciona como um tipo de envelope. Essa bolha é injetada dentro da gente pela vacina e o nosso corpo faz o quê? Exatamente, rapaz! Envia os brutamontes e a tropa de elite. Como eu disse, são estratégias diferentes. Uma usa o vírus morto, outra mistura o material genético do coronavírus com outro vírus, e a terceira usa o código genético do coronavírus numa bolha de gordura. Mas o que precisa ficar claro é que todas elas têm o mesmo resultado: ensinar o seu corpo a combater o coronavírus. Tá, mas quanto tempo dura essa imunidade? No caso dessas vacinas que ainda são muito novas, os cientistas ainda não têm amostragem suficiente para saber ao certo por quanto tempo uma pessoa vacinada fica imune à doença. Mas a gente sempre tem que lembrar que a vacinação não é só um processo individual, mas também coletivo. Ela não combate só uma doença, ela combate a epidemia. A conta é simples: quanto mais gente estiver imune ao vírus, ele começa a ter menos lugares para se multiplicar. Então, quando você se vacina, você não está salvando só a sua vida, mas também das outras pessoas. E fiquem tranquilos, todas essas vacinas são seguras e foram sim testadas. Nenhuma agência do mundo relaxou com os critérios de segurança.
O que foi acelerado foram os processos de autorização, já que o mundo inteiro precisa dessas vacinas urgentemente. Uma vacina só é liberada depois que sua eficácia e sua segurança são comprovadas. A exceção foi a vacina Sputnik V, que a Rússia liberou antes da realização da fase 3. Foi uma decisão arriscada, mas já temos certeza hoje de que essa vacina funciona e é segura. Se a vacina está no posto de saúde, é porque ela já passou por esses critérios. Fique tranquilo, você não vai virar um jacaré. E sim, mesmo tomando a vacina, o risco de pegar Covid continua existindo. Isso porque nenhuma vacina criada até hoje é 100% eficaz para evitar a infecção. Mas elas diminuem, sim, consideravelmente o número de pessoas doentes e com quadros mais graves, que é o que acaba lotando as UTIs dos hospitais. Então, assim que essas vacinas chegarem em sua região, vai lá e se vacine. Agora que vocês já estão experts, já sabem tudo sobre vacinas, vamos ver um vídeo rapidinho sobre fake news. Pois é importantíssimo nesse momento nós sabemos identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Lembram do vídeo do Dr. Akira Roma que mostrava pra gente como a população agiu quando veio a vacina de varíola para o Brasil? Estamos agindo da mesma forma. Eu sei que são muitas perguntas, eu sei que existem muitas dúvidas, mas nós precisamos agir com responsabilidade e entender que esse momento é importantíssimo checarmos as fontes, as informações que estamos recebendo, para que a gente sempre tenha a informação verdadeira. Smile and Learn. Não acredito! Eu preciso compartilhar isso. Nossa, quantos likes! O que você compartilhou? Olha isso, que legal! Vou compartilhar também. Grande descoberta. Comer 1 quilo de chocolate por dia faz bem para a memória. Onde você viu isso? Uma amiga da escola me mandou. Eu não sei muito bem onde ela descobriu. Você verificou se essa notícia é verdadeira antes de compartilhar? Como assim? Tem muitas notícias na internet e nas redes sociais que não são reais. São conhecidas como fake news. Às vezes, as fake news são publicadas para serem engraçadas. Outras vezes para conseguir mais likes. Ou até para atacar alguém. Até parece. É só um post numa rede social. Você viu todos esses likes? Sim, mas continua sendo mentira. Falar sobre chocolate talvez não seja tão ruim, mas... E se a próxima notícia estivesse falando de você? Pense nisso. Não se esqueça que o virtual é real. Mas a única coisa que eu fiz foi compartilhar. Eu te entendo, mas é importante conseguir reconhecer as fake news, ainda mais se você for compartilhar. Compartilhar é uma responsabilidade. Por favor, me explique como eu posso fazer isso? É fácil, só precisa seguir algumas regrinhas. Você quer saber quais são? Sou toda ouvidos. Vamos imaginar a seguinte situação. Esta mensagem do seu amigo acabou de chegar. De acordo com uma universidade americana, os irmãos caçulas costumam ser mais divertidos que os irmãos mais velhos. Que sorte! Você é a caçula da família. Será que é verdade? Você verificaria a informação? Ou confiaria no seu amigo e compartilharia o post? Muito bem! Você está lendo um post que fala de quantidades exageradas. Isso é muito! Será que é verdade? Você verificaria a informação? Ou confiaria no seu amigo e compartilharia o post? Isso mesmo! Alguém compartilha o seguinte artigo. Grande descoberta. Comer 1 quilo de chocolate por dia faz bem para a memória. Comprovado pelos cientistas. Será que é verdade? O que você faria? Verificaria se é verdade ou confiaria e compartilharia a informação? Genial! Muito bem, Jasmine. Você já é uma especialista nisso. Você sabe reconhecer a diferença entre uma notícia falsa e uma real. Eu já sei fazer. Vou falar para os meus amigos que aquilo do chocolate era falso e apagar o post. Mais notícias falsas? Agora que eu já sei, esta com certeza eu não vou compartilhar. E lembre-se, nem tudo que você lê na internet é verdade.
Aí vão algumas dicas. Quando você encontrar uma notícia que parece interessante, não leia somente o título. Leia o artigo inteiro, até o final, e veja se aparecem a data e o nome do autor ou da autora. Assim, é mais difícil de você se enganar. Se o título da notícia tiver cifras altas demais ou incluir palavras como importante, incrível, você não vai acreditar, e erros gramaticais, tenha cuidado. Tente ver outros sites ou jornais onde possam ter notícias parecidas. Se você não encontrar outra notícia, então é uma fake news. Se tiverem te contado a notícia, comprove com um adulto se essa é uma notícia real. Pode ser que a pessoa que tenha te enviado não tenha feito isso, e você pode fazer. Cada vez que você compartilha uma notícia falsa, você ajuda a divulgá-la e faz com que mais gente acredite em algo que não é verdade. Lembre-se que os seus atos podem fazer diferença. Pense antes de apertar o botão de compartilhar. O que aconteceria se alguém que você conhece começasse a comer 1 quilo de chocolate por dia? Pronto, agora você já tem conhecimento para realizar as atividades da página 7 e 8 da apostila complementar. Leia o texto da página 7 com bastante atenção e depois passe para as atividades da página 8. Se você preferir, enquanto você está fazendo a sua leitura, marque os pontos principais que você encontrar no texto. Assim, quando for responder as perguntas da página 8, você conseguirá encontrar as respostas muito mais rapidamente, ok? Agora, vamos ver o que faremos aqui na nossa sala de aula virtual? Então, vamos lá. O próximo é leitura de leite, lá no 2, certo? Clicou na leitura de leite, terminou de assistir o vídeo, clica no botãozinho de voltar do seu aparelho, esse aqui, tá? Para que a gente volte para essa sala de aula. Depois vem o 3, o quiz fato ou fake. Eu vou clicar aqui para vocês verem, tá? Olha lá. Então, é aqui nesse celular, tem jogar. Olha lá. Tem mensagem, tá vendo? Oi, eu sou o Tito. E aí tem uma mãozinha aqui mostrando, ó, que é para clicar nessa mensagem. Em todos os aplicativos, vocês devem prestar bastante atenção e identificar se as notícias são falsas, que imagens que não representam a verdade, mensagens que incitem à violência e ao preconceito e depoimentos que confundem ao invés de ajudar, tá? Precisam acionar os seus instintos investigativos. Tito e seus amigos darão dica ao longo do jogo. A cada erro, o celular fica instável e o nível de coragem baixa. Se o jogador errar muitas vezes, ele se contamina pelo surto, a doença do... É uma doença do medo mostrada no filme Tito e os Pássaros. E eles acabam virando pedra, perdendo o jogo. Se o jogador consegue sobreviver acertando as interações dentro de cada aplicativo, finaliza o game recebendo uma devolutiva sobre seu desempenho. Depois que vocês leram as mensagens que Tito e seus amigos enviaram para vocês, vocês irão clicar no xizinho vermelho aqui do Zap Message para iniciar nos outros aplicativos. Vamos começar pelo Facebook. Então, você vai clicar nele. Tem mensagem do Tito, ó. No Facebook, identifique quais notícias são verdadeiras e quais são falsas. Tá vendo? A mãozinha tá te indicando que é para clicar ali. Quando você clica, a sua mensagem vai para o Zap Messenger. E aí você leu, faz todo aquele processo. Clica no xizinho para fechar e aí ele vai te mandar para a pergunta. Então, aqui no Facebook, ó, Ciência em Foco. Aí ele tem uma notícia, tá? E aí ele mostra aqui, ler mais. Para você clica em ler mais para ler a notícia completa, para você ver se você acha que é fato ou fake, tá? É verdade ou é mentira? Aí tem aqui, eu ainda tô em dúvida, checar fontes. E aí você vai ver se essa notícia que você tá lendo, se ela apareceu em outros meios de comunicação. E como que ela apareceu nesses meios, tá? Então aqui tem um resuminho, como se fosse no Google, como que aparece para você checar também se é fato ou fake.
Vou clicar no X e aí eu vou marcar se eu acho que é verdadeiro ou se eu acho que é falso, tá? Então, vou clicar aqui. Ixi, ó. Sara, apesar de parecer um pouco duvidosa, tá? Aí, tá vendo que a mãozinha tá marcando o lugar onde a gente precisa clicar? Você clica, ele vai lá pro Zap Message. Aí, aqui tá a sua resposta, tá? Você lê sua resposta completa e aí você vê se foi fato ou fake, se você acertou ou errou. Depois vai, clica no xizinho do Zap Message. Aí volta Fake Book. E aí vem outra notícia. Ler mais, checar fontes e registra se é fato ou se é fake, né? Se curte ou descurte, ok? Respondeu, a resposta vai para o Zap Message. E aí você vai ver se está certo ou se está errado. Verificou? Clica no xizinho do Zap Message e vai voltar para aqui pro Fake Book, tá? E isso você vai fazer com todos os aplicativos. São 3 perguntinhas em cada um. É bem tranquilinho e muito gostoso de jogar. E testa os seus conhecimentos investigativos. Para saber se você está afiadinho para descobrir o que é fato ou o que é fake. Beleza? É um jogo bem divertido e instrutivo pra gente. Terminou? Clica no botãozinho de voltar do seu aparelho. Clicou no botão voltar, nós temos o último que é jogar. Clica aqui no xizinho. Agora você vai clicar no símbolo de play e vai tocar na tela. E vamos testar a sua pontaria. Vamos eliminar os coronavírus com as nossas vacinas? Pois é. Pode recomeçar quantas vezes quiser, até porque é assim que a gente vai treinando para conseguir eliminar o máximo de vírus por aí. Então, olha só, a setinha vai, a hora que você achar que a setinha está na direção do coronavírus, você toca na tela. Acertei! Ixi, errei! A partir do primeiro, a tela vai andando. Se você demorar muito, ele também te elimina. Então, olha só, por isso que a gente tem que ser rapidinho na eficácia de combater o coronavírus. Então, eu vou clicar de novo, vou jogar de novo, vamos tentar. De novo. Acertei. Ei. Ixi, a Pro só conseguiu acertar um. E aí, vocês vão conseguir bater o meu recorde? Tá fácil, né, gente? Bem, por hoje é só, pessoal.